Bom dia, boa noite, boa tarde para todos os senhores. Hoje é aquele domingão delicioso. E nesse domingão vamos falar sobre geometria analítica, uma análise vetorial. Nada como começar a semana top. Então, vamos falar sobre a definição algébrica, é a nossa parte 2 da aula 2. E a próxima aula só vai ser de exercícios. Bom, vamos lá. Começando aí pela definição algébrica, né? Então, sejam V1, V2 até Vn para n maior ou igual a 2, a combinação linear desses vetores gera um vetor U, tal que U é igual a α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais esses três pontinhos, né, que vai até ao vetor n vezes αn. Dizemos que U é a combinação linear de V1, V2 até Vn, né? Lembrando que α1, α2 e até αn são números reais, tá? Observe que para U, uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, né? Ele é um vetor nulo quando α1, α2 até αn for igual a zero, né? Isso é o que a gente chama de solução trivial. Mas a pergunta é o seguinte: será que existe uma combinação linear com o vetor U nulo tal que α1, α2 até αn seja diferente de zero? É aí que entra o conceito de dependência linear. Bom, então vamos fazer aí uma relação entre a dependência linear e as combinações lineares. A primeira proposição que o livro aborda é a seguinte: uma sequência de vetores V1, V2 até Vn é LD, ou seja, linearmente dependente, se, somente se, um dos vetores da sequência for gerado pelos demais vetores da sequência. Ou seja, se um dos vetores que está aí dentro da sequência estiver em função, for resultado de uma função pelos vetores que estão dentro dessa mesma sequência, essa combinação, essa sequência de vetores é linearmente dependente. Então vamos para o colorário 1. U e V é LD se existe um valor real alfa tal que U é igual a αV. E portanto um valor beta tal que beta é 1 sobre alfa, né? É só ver que U igual a αV, a gente passa o alfa dividindo, né? E 1 sobre alfa U, a gente pode chamar U sobre alfa de beta, né? Tal que então V igual a beta U. Geometricamente faz sentido, né? Se a gente não viu na última aula que se U e V eles forem paralelos, né? Que significa que U vai ser igual a αV, ou seja, eles são LD, é uma sequência de dois vetores, eles são LD se eles forem paralelos, né? Então vamos para o colorário 2. Se U e V for LI, ou seja, U e V não são paralelos, e U, V e W for LD, ou seja, adicionou um W e for LD, significa que o W é um vetor gerado por U e V. Não faz sentido? Porque se U e V eles não têm relação nenhuma, mas adicionando W eles são LD, ou seja, W tem que ter uma relação com U e V, né? E realmente tem, né? Tal que W vai ser igual a αU mais beta-V, com alfa e beta pertencente aos números reais. Veja que, geometricamente, né, visto nas últimas aulas, esses três vetores devem ser paralelos ao mesmo plano π. E não faz sentido? Para W estar em função de U e V, eles têm que estar no mesmo plano. E temos aí nosso colorário 3, né? Se U, V e W são LI, qualquer vetor x que está pertencente ao V3, né, ao espaço vetorial, é gerado por esses três vetores. Ou seja,
Se tiver qualquer um vetor a mais do que esses 3 vetores, quer dizer que x vai ser igual a alfa u mais beta v mais gama w, né? Com alfa, beta e gama pertencente aos números reais, né? Faz sentido, não faz? Bom, conclui-se então, né, que algebricamente, tá? Que uma sequência de vetores V1, V2 até Vn pertencente ao espaço vetorial V3 é LD se somente se alfa 1 vezes V1 mais alfa 2 vezes V2 até alfa n vezes Vn permitir a solução nula, né? E essa solução nula, essas soluções, na verdade, né, não pode ser a solução trivial. Ou seja, se você conseguir achar uma solução para essa equação aqui, que alfa 1, alfa 2 até alfa n for diferente de zero, aí sim você pode dizer que essa sequência de vetores são linearmente dependentes. Bom, a aula ficou assim tranquila, deu para dividir, ficou então a primeira aula uma definição geométrica, a segunda aula uma definição algébrica. Espero que tenham gostado, um grande abraço, Eric Serafim.